Bom dia, meu povo, bora acordar, bora se levantar da cama. Você que está acordado aí, 6h05 da manhã, está começando mais uma edição do Bandeira 2. Feriadão, né? Sextou. Se fosse um dia normal, tava todo mundo se preparando para ir aí pro barzinho, tomar uma cervejinha gelada. Quem não gosta estaria se preparando, por exemplo, para dar um passeio na orla marítima aqui da capital. Belíssimas praias que nós temos aqui. Mas só que estamos em pleno lockdown, hoje é feriado, o dia 28 de julho foi antecipado para hoje, dia 15 de maio, e por isso as atividades não essenciais continuam suspensas. Sábado e domingo continua o lockdown e termina aí no domingo. A justiça aí, pelo menos até agora, não demonstrou que pretende, então, prorrogar o lockdown, então você vai guardar um pouquinho essa vontade de sair nesse feriado. Inclusive feriado que começou com chuva, chove aqui na capital maranhense. Se você tem alguma foto, algum vídeo, alguma imagem da chuva que está caindo nesse momento, manda mensagem pra gente pelo Facebook, pelo WhatsApp, por onde for, pelos caminhos que você conseguir encontrar. Mas eu quero que você comece essa sexta-feira assim, com muita alegria, muita fé no coração, porque com certeza, e eu tenho certeza disso, com fé em Deus, que nós vamos conseguir passar, minha gente, por toda essa fase difícil que estamos aí enfrentando a partir de agora. Então vamos conseguir sim, tenho fé em Deus que a gente vai conseguir sim passar por todo esse drama. Mas hoje é 15 de maio, então vamos às notícias. No programa de hoje você vai ver que um caminhão que carregava bois tombou na BR-222, próximo ao município de Açailândia. As fiscalizações aos estabelecimentos comerciais aqui da capital continuam, viu? E tem até um telefone aí para você fazer denúncias. O rodízio de veículos acabou e depois do rodízio, as autoridades em segurança e saúde fazem um balanço do que foi positivo e do que foi negativo dessa operação montada. E ainda a gente vai mostrar duas histórias de solidariedade para te inspirar, para que você termine essa semana bem e já use esses bons exemplos para começar a próxima semana aí muito melhor do que essa. O Bandeira 2 já começou, minha gente! São 6h08 e se você ainda estava dormindo, cochilando, acordando, abrindo os olhos, bora levantar, bora começar o dia com o pé direito, com muita coisa positiva, muita energia positiva, mandando uma mensagem de bem, de alegria para todo mundo, viu? E você pode também conferir as notícias do Brasil, do mundo e do nosso estado, da nossa capital e do seu município no nosso portal ma10.com.br. Basta você acessar, dar uma acessadinha lá, uma passadinha lá no nosso MA10, que você com certeza consegue rever essa edição do Bandeira 2 e também consegue ver as notícias do Brasil, do mundo e do nosso Maranhão. Pode também entrar em contato com a gente pelo telefone 32 14 30 14, manda a sua denúncia. Inclusive, o nosso amigo lá da rua Nossa Senhora de Fátima, na Vila Embratel, reclamou da situação de uma igreja que estaria promovendo aglomerações. Então, a gente também já informou as autoridades em segurança pública, ele também. Então, você manda a sua denúncia e nós, se possível, mostramos aqui no Bandeira 2. Estamos sendo transmitidos também pelo Facebook. Então pode ir lá nos comentários, mandar o seu alô, pedir o seu bom dia especial para quem você quer mandar o seu bom dia especial e também pelo Instagram, @DifusoraTV. O Facebook, você já sabe, é o Facebook da TV Difusora Oficial. Entra lá no Facebook e nos assiste também pela internet e também pelo Instagram. É claro que no Canal 4, aqui na capital maranhense, Canal 4 Digital, você continua nos assistindo, enfim, a TV Difusora Multimídia. São 6h09 e a gente já começa mostrando que no centro comercial aqui de São Luís, a Rua Grande, o cumprimento das medidas sanitárias, conforme os decretos do governo do estado, passou ontem por mais uma fiscalização. Vamos ver na reportagem. Põe no ar. Há quase um mês, esse tipo de fiscalização virou rotina em vários bairros da capital maranhense. Desta vez, os fiscais do PROCON e da Vigilância Sanitária Estadual percorreram lojas do centro da cidade para apurar denúncias de aglomerações externas que foram repassadas pela própria população. É importante destacar o quanto a sociedade tem sido parceira nesse processo, tem comunicado quando observa alguma inconformidade
E a gente tem atuado nesse sentido, fazendo uma cobertura territorial ampla na cidade, né, junto com esses órgãos de fiscalização, para que a gente tenha todos os critérios que estão previstos no decreto, tanto do ponto de vista de proteção do consumidor, quanto da proteção da saúde através das questões sanitárias, estejam sendo obedecidos pelas empresas. Os cuidados sanitários em estabelecimentos essenciais foram determinados pelo governo do estado. O descumprimento pode causar penalidades. As empresas que estão aptas a funcionar e que porventura estejam descumprindo de alguma forma essas determinações do decreto, elas estão sendo autuadas e, dependendo do processo administrativo, do decorrer do processo administrativo, elas podem ser multadas. E as multas, minha gente, não são pequenas não, varia entre 2.000 e 1,5 milhão de reais. Agora, será que de fato teria necessidade de ficar fazendo fiscalização direto? Por outro lado, não deveria haver consciência do comerciante que sabe que não pode funcionar, sabe que existe um decreto estadual que determina o fechamento das atividades não essenciais. Não deveria haver consciência também e da população, né? Porque primeiro foi fechada a Rua Grande na semana passada, justamente porque mesmo com as atividades não essenciais fechadas, havia um fluxo muito grande de pessoas pela área. E depois veio o decreto do lockdown. E ainda assim existiam pessoas que insistiam em abrir as lojas, que insistiam em ir para lá, o comércio informal insistia em ir para lá, mesmo sabendo da determinação. Aqui nós não estamos querendo, mais uma vez eu volto a reafirmar aqui no Bandeira 2, não estamos querendo tirar o emprego, o pão de cada dia de ninguém. O que a gente quer é proteger a vida, porque depois que você morrer não vai ter como trabalhar, depois que está morto no caixão não tem como trabalhar, não tem como fazer absolutamente nada. O que eu vou falar agora também vai gerar muita polêmica aqui no programa. É claro que eu entendo, por exemplo, houve o decreto aí das academias, que saúde é vida, que as academias também são um importante equipamento para a saúde. Mas será que neste momento haveria necessidade de abrir, de reabrir assim, dessa forma abrupta, todo mundo indo lá, se aglomerar nas academias, sem um controle efetivo desse vírus? Ainda não tem vacina, minha gente. Os medicamentos que estão sendo utilizados são experimentais. A gente todo dia reafirma a mesma coisa aqui, ainda tem gente que vai reclamar comigo nas redes sociais. Ah, Bueno, porque lá em Floriano, no Piauí, está sendo utilizado um protocolo que está sendo eficaz. Floriano, uma cidade pequena do interior do Piauí, está começando ainda a ser utilizado esse protocolo. E não é nenhuma pesquisa, é um protocolo de atendimento. Então é preciso ter muita cautela antes de tentar reabrir as atividades. É o que nós temos dito aqui, e não somente a imprensa, mas principalmente a imprensa baseada nos infectologistas, nos pesquisadores sobre essa doença. Então a gente se ilude e principalmente essa ilusão pode terminar, ilusão com grandes medicamentos, grandes receitas, essa ilusão pode acabar em morte, infelizmente. Então, será que esse é o momento? Não sou contra nenhum profissional de educação física, inclusive sou muito a favor. Por muitos anos pratiquei e continuo praticando exercícios físicos. É um dos momentos do dia em que eu mais me sinto feliz, é na prática de exercícios físicos. Mas só que será que este é o momento de reabrir as academias? E também, se for reabrir, como o governo federal lançou aquele decreto, mas por consequência ele não lançou nenhuma medida, nenhum protocolo de segurança para as academias. Aí o que adianta reabrir se não existe nenhuma diretriz de como vai funcionar? Vai poder entrar um cliente por vez. Ah não, mas as academias vão funcionar 50% da capacidade. Até agora, apenas existe um decreto. Existe algum protocolo sanitário de segurança divulgado? Até onde a gente sabe, não. Né? Não, vai ter que fazer a limpeza a cada 15 minutos dos equipamentos para as pessoas poderem usar. E por outro lado, quem vai querer ir à academia? Outro dia eu vi um jornalista, colega nosso, comentando aí que depois que a pessoa tiver fortuna no caixão, não vai adiantar de nada, né? Então eu acredito que precisa ter um pouco de bom senso, cautela. Não sou contra as academias, sou extremamente a favor a esse tipo de trabalho e também ao trabalho importante que esses profissionais que também são da área da saúde, os educadores físicos, os professores de educação física também são da área da saúde, importantes profissionais. É preciso que haja, tanto do governo federal e das outras entidades,
um outro tipo de esforço para fazer com que esses profissionais possam se manter, uma política direcionada a este grupo. Porque a gente vê, felizmente, políticas para a área artística, né, para o comércio e para as academias. Tem alguma política? Vai ser desenvolvido um trabalho? Vai dar financiamento para eles conseguirem sobreviver? Porque tem dinheiro sendo espalhado aí para todo tipo de empresa, mas e para esse ramo da atividade que também é importante aqui para o Estado? Essa é a nossa cobrança também. Não adianta só dizer que vai ter que fechar, mas também precisa, nesse momento, disponibilizar uma forma de sustento para esses profissionais que não estão tendo retorno aí, porque eles vivem do dinheiro também que é enviado aí pelos alunos que pagam pelo serviço prestado. Então não adianta só, vamos abrir as academias. E se ninguém for, não vai adiantar de nada também. Convenhamos, né, minha gente? Se ninguém for, não vai adiantar. Então é preciso desenvolver uma política direcionada para cada setor da economia que está sendo impactado nesse momento e não dizer que vai reabrir, liberar geral, porque aí, no final, a maioria das pessoas, eu tenho certeza que não vai querer sair de casa e o problema vai ser ainda maior. Vamos dar prosseguimento aqui no programa. São 6h18 e olha só, a gente vai mostrar agora um exemplo positivo. E eu gosto de mostrar isso aqui no programa. Você vai ver aí a foto do seu Newton. Seu Newton é morador do bairro do Maiobão. Cadê a foto do Newton? Pode botar aí pra gente. Seu Newton está aí com o Coronel Aritanã. E ele passava ali pela barreira na Guajajaras, próximo ao retorno do São Francisco. Ele estava retornando do trabalho. E aí ele se sensibilizou com os policiais que estavam trabalhando lá. E sabe o que ele fez? Ele resolveu distribuir água, minha gente. Em vez de ficar se reclamando do trabalho que estava sendo realizado aí pelos policiais militares, seu Newton fez melhor. Ele comprou vários fardos de água e começou a distribuir, porque ele foi sensível a esses policiais que estão o dia inteiro no sol, que estavam, pelo menos, o dia inteiro no sol quente, fazendo a fiscalização nessa barreira. E ele disse o seguinte, que ele não foi somente nessa barreira aí da Guajajaras. Ele também foi em outras barreiras aqui da capital, ele estava com o carro lotado de água e tomando essa atitude simples, né? Uma atitude de solidariedade com os policiais militares, importantes agentes da segurança pública que estavam fazendo esse trabalho muito difícil de fiscalização, bastante criticados pela sociedade. Inclusive, recebi várias críticas, mas ainda tem gente com o coração bom aqui em São Luís que toma uma atitude simples como essa, de reconhecimento. Porque eu acho que antes mesmo de criticar, a gente precisa reconhecer também o trabalho que esses profissionais têm feito aqui para a segurança pública. Aí você vê o Coronel Aritanã, que é comandante do policiamento metropolitano da Área 2, ele disse o seguinte, que ele até pensou que seu Newton trabalhava para o governo do Estado, trabalhava para alguém aí da Polícia Militar ou da Secretaria de Segurança Pública. E depois, conversando com ele, ele percebeu que era apenas um ato de solidariedade, era alguém que ainda tinha um coração bom. Então, antes de chegar aí e criticar a polícia, vai lá, entrega uma garrafa de água aí como o seu Newton, agradece pelo trabalho deles, que também é extremamente importante aqui para a capital maranhense. E que trabalho importante eles fizeram, tanto que houve, segundo a Secretaria de Saúde, uma redução, pelo menos por enquanto, nos casos de coronavírus aqui do estado. Então, olha só que atitude bonita que a gente precisa mostrar. Esse é o primeiro caso que a gente está mostrando aqui no Bandeira 2. Daqui a pouquinho, lá para o final do programa, a gente tem uma outra história muito bonita para mostrar também. São 6h20 e terminou ontem o rodízio de placas na região metropolitana de São Luís. Com a medida adotada durante o lockdown, que segue até o domingo. O lockdown segue até o domingo, mas o rodízio foi já concluído. A movimentação foi bem menor aqui na capital do que a registrada em outros dias do rodízio de veículos. Põe no ar. Há tempos, a rotina mudou para a população do mundo inteiro. Dona Maria tem 3 meses que não abre a loja de roupa. Hoje saiu de casa apenas para ir na farmácia, respeitando as normas do decreto estadual, mas com muita expectativa de que as coisas voltem logo ao normal. Eu já quero é que abra, minha filha, para mim receber algum dinheirinho, porque se alguém está me devendo, ele diz para mim que não me paga porque todo mundo está doente, não pode sair na rua e eu não posso fazer nada, né? Algumas pessoas ainda são encontradas circulando sem máscara, por exemplo, apesar da população estar mais consciente. No último dia de rodízio de placas, a movimentação de veículos também foi menos intensa. A gente tem observado que a aderência das pessoas ao lockdown tem sido maior na área, que compreende os municípios,
uma vez que há uma redução muito grande da circulação de veículos pelas vias. Segundo a Polícia Militar, o rodízio de placas foi uma das medidas do governo em que mais se reduziu a movimentação de veículos na Grande Ilha. Esse rodízio encerra nesta quinta-feira, mas o bloqueio total daquelas atividades consideradas não essenciais, ele foi prorrogado até o próximo domingo. Ou seja, vão poder abrir apenas os estabelecimentos que prestam serviços essenciais ou circular veículos que estão a serviço dessas atividades. Até lá, o seu Fernando vai continuar aventurando na venda de mel, já que com a queda no movimento, também não tem mais clientes. Rapaz, não está muito fácil não, né? Por quê? Hein? Porque o pessoal, tá todo mundo em casa, uns... assim vai trabalhando, né? Viu só, são 6 horas e 22 minutos. Minha amiga, meu amigo, é claro que você já conhece o Sedavan Xarope, especialista no tratamento da tosse que ajuda a eliminar a secreção e diminui a irritação na garganta. O que você ainda não sabe é que chegou o Sedavan Muque, o mais novo integrante da família Sedavan. Sedavan Muque é um comprimido efervescente de acetilcisteína com vitamina C, que ajuda a dissolver o muco, auxilia na secreção, na diminuição da secreção das vias respiratórias e ainda tem ação antioxidante com propriedades anti-inflamatórias. Preste atenção, Sedavan Muque é a única acetilcisteína efervescente que possui vitamina C e que dissolve em 1 minutinho. E ainda mais, hein, gente? Tem um sabor agradável de amora. Você precisa conhecer. Você encontra a Sedavan Muque nas principais farmácias do Brasil e a preços promocionais nas farmácias Pague Menos. Sedavan Muque, o novo nome da acetilcisteína. São 6h23 e um caminhão carregado de bois, vamos mostrar aí as imagens, tombou na BR-222, próximo ao município de Açailândia. Metade dos animais morreu no acidente e outra parte do rebanho fugiu pela estrada, mesmo com ferimentos. O motorista perdeu o controle da direção do veículo na curva conhecida como Curva da Taboca e caiu no precipício. De acordo com as primeiras informações, houve uma vítima fatal. Estamos aguardando ainda a confirmação da Polícia Rodoviária Federal da identidade dessa vítima e das circunstâncias desse acidente mais apuradas. A PRF foi para lá, fez a apuração e tomou as providências necessárias. Você está vendo aí, esse caso aconteceu no município de Açailândia, na BR-222. Essas imagens foram enviadas por motoristas que passavam pelo local no momento desta ocorrência e perceberam aí esse grave acidente, né? A carga de boi ficou espalhada pela pista aí da BR-222, lá próximo ao município de Açailândia, a Curva do Taboca, a Curva de Taboca, né? Que é bem conhecido esse local. Lembrando que essa rodovia é bastante perigosa, viu? Tem muitas curvas, a rodovia BR-222 é bastante conhecida por isso, por ser uma rodovia em que se precisa para trafegar muita atenção. Esse mês é mês do Maio Amarelo, se não tivesse acontecendo o lockdown, a gente estaria em plena campanha aí de conscientização do trânsito. A Polícia Rodoviária Federal, logo quando acabar aqui na segunda-feira em diante, já começa a intensificar as ações do Maio Amarelo, né, para reduzir o número de acidentes e de mortes do trânsito. E o que a gente percebe aí é que foi um acidente aí bastante grave, aí, mostrando os animais espalhados pela pista, já devem ter sido recolhidos, porque esse acidente aconteceu ontem, mas as causas ainda continuam sendo apuradas. São 6 horas e 25 minutos e no próximo bloco nós vamos entrevistar a advogada criminal Dara Carvalho. Ela vai analisar esse período de lockdown, temos vários temas para tratar com ela. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. São 6 horas e 28 minutos, estamos de volta com o Bandeira 2 aqui na tela da TV Difusora, Canal 4. Minha gente, nesse período de pandemia, muitas discussões têm acontecido em torno dos aspectos criminais também, né? Estamos vivendo um período de lockdown, né? As atividades essenciais, não essenciais, melhor dizendo, estão suspensas. Muitas pessoas também têm feito ataques nas redes sociais a autoridades, como foi o caso daquele rapaz que ameaçou de morte o juiz Douglas. E também temos alguns usuários das redes sociais também compartilhando notícias falsas.
Para a gente analisar um pouco desse período e o comportamento das pessoas pelo olhar jurídico, a gente entrevista agora via internet a minha amiga, minha parceira Dara Lorena Carvalho, ela é advogada e também mestranda em criminologia. Doutora Dara, bom dia para a senhora, muito obrigado por nos atender aqui em pleno feriado. Já queria começar perguntando para a senhora com relação a fake news. Quem utiliza as redes sociais pode ser responsabilizado? Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Muito bom dia. É uma satisfação poder estar aqui com vocês. Bom dia a todos que nos assistem nessa manhã. E respondendo a sua pergunta, primeiro vamos contextualizar. O que seria fake news? Fake news é um nome em inglês que ele veio mais em voga na época das eleições norte-americanas com Donald Trump, né, que é atual presidente dos Estados Unidos. E esse nome veio muito em voga nessa época. Fake news se trata nada mais do que informações falsas, que aqui também, hoje no Brasil, nós temos uma legislação a respeito das fake news no âmbito eleitoral. Só que agora, diante da pandemia, a gente tem visto muitas fake news em relação à pandemia do coronavírus. Em relação a isso, eu já de antemão asseguro que não tenha uma legislação para esse específico. Só que a gente pode ter diversos aspectos dentro dessa situação para configurar crime, por mais que a gente não tenha uma legislação específica para tratar das fake news, mas vão ter outros crimes já previstos no Código Penal que podem se amoldar a esta conduta. A exemplo, fake news que tratem de crimes contra a honra. Aquela pessoa que promove a fake news ou que divulga, ela pode vir a ser responsabilizada criminalmente. Uma outra situação é que muitos estados têm utilizado agora, de forma analógica, né, à lei de crimes de contravenções, é também o fato de uma fake news que provoca, por exemplo, um tumulto, que provoque pânico nas pessoas. Foi um caso que, quando surgiu as primeiras notícias que seria decretado lockdown na ilha de São Luís, falaram que os supermercados não iam funcionar. Isso era uma fake news, uma vez que o juiz que decretou o lockdown, assim como o governador, ainda não tinham se manifestado. Pessoas criaram essas informações, começaram a divulgar nas redes, e o que aconteceu? Muito tumulto, muita aglomeração nos supermercados, em outros estabelecimentos, as pessoas começaram a comprar medicamento pela internet. Isso é um exemplo de fake news. E isso pode ser configurado um crime que está previsto lá na Lei de Contravenções Penais, que é o crime previsto no artigo 41 de lá, que fala sobre justamente gerar este tumulto nas pessoas, essa aglomeração. Mas uma lei específica que trata das fake news, não existe. Mas muito cuidado, principalmente os usuários de internet, ao divulgarem informações sem consultarem, de fato, a fonte, de onde que ela está vindo, se aquela informação é falsa ou não. Porque o maior perigo das fake news, Eduardo, é justamente esse rechaço. Pessoas podem vir a ser linchadas tanto na internet, tanto virtualmente, quanto presencialmente. Isso é um perigo muito grande. Por isso que sempre que nós formos divulgar algo que está na internet, é necessário averiguar de onde que está vindo essa informação, seja uma fonte segura ou não. Por isso que os meios de comunicação, o trabalho de vocês é muito importante, porque a gente é um meio seguro. Já outras fontes de sites e blogs sensacionalistas ou que distorcem os fatos pode gerar um grande problema, e essa pessoa que divulga pode vir assim a ser responsabilizada, principalmente se tratar de informações que de alguma forma venham a lesar a honra de outras pessoas. Exemplo, fake news caluniosas, fake news injuriosas, fake news que tenham esse viés de alguma forma ofender a honra de uma outra pessoa. Agora, doutora, a senhora estava falando aí sobre ofender a honra de alguém, né, pelas redes sociais, e também ameaças de morte. Não é porque a pessoa está na internet e utilizando até um perfil falso que ela também não pode ser localizada e responsabilizada, não é isso?
Sim, claro. Inclusive, quando você fala em perfil falso, é importante ressaltar que essa ação de perfil falso, ela também configura um crime, que é o crime de falsa identidade, que está previsto no Código Penal. Então, utilizar, né, criar um perfil fake na internet para ofender, utilizar de má fé, para comentar coisas maldosas contra a honra de uma pessoa ou ameaçar, como foi o caso do juiz Douglas, que ele foi ameaçado, um usuário, inclusive, utilizando um perfil fake, estava proferindo ameaças de morte em seu desfavor. Ele não só comete o crime de ameaça, mas também um crime de falsa identidade. Agora, doutora Dara, qual é a análise que a senhora faz aí dessa decisão do lockdown, né? Foi uma decisão inédita no Brasil, nós fomos pioneiros, e também com relação houve também um pedido do Ministério Público, né? Enfim, houve uma nova solicitação do Ministério Público com relação a isso. Então, qual é a análise que a senhora faz como especialista na área? E a gente também precisa lembrar, só para eu ressaltar aqui para a população, que quando um pedido como esse é levado à justiça, ele é embasado em provas, né? Não é simplesmente o juiz que assina uma liminar, ele precisa ser provocado, enfim. Eu queria que a senhora explicasse, então, um pouquinho sobre esses trâmites desse processo. Sim, então, essa decisão do lockdown, ela não aconteceu à toa. O juiz não simplesmente decidiu, nossa, eu estou observando as situações e vou decretar. Não, até porque existe um princípio no direito, que é o princípio da imparcialidade do juiz. O juiz só pode agir quando ele é provocado. Então, para ele proferir uma decisão, alguma das partes provocou ali o maquinário judicial, que é o juiz representa como se fosse o Estado. Então, esse juiz, o juiz Douglas, ele foi provocado a pedido do Ministério Público. E quais foram as provas que o Ministério Público levou? Foram dados publicados tanto pela Secretaria da Saúde do Estado, que falava que o Estado do Maranhão já estava com 90%, 98%, salvo engano, dos leitos ocupados, tanto na rede pública de saúde quanto na rede privada. Da rede privada foi um ofício encaminhado por alguns hospitais particulares para o governo do estado, informando que os leitos de UTIs destinados aos portadores do Covid-19, que viessem a ser infectados, não tinham mais possibilidade de ser aceito. Então, diante dessa situação, como o distanciamento social não estava mais resolvendo a situação, bem como as pessoas estavam descumprindo as normas que já eram impostas. Que normas eram essas? Era o distanciamento social, era o isolamento, o uso obrigatório da máscara, as pessoas não estavam cumprindo. Não é à toa que diversas vezes tiveram flagras ali no meados ali da praia, da litorânea, do Espigão, pessoas agindo como se nada estivesse acontecendo. Então, como essas atitudes elas não estavam sendo respeitadas, o Ministério Público fez esse requerimento para que fosse decretado esse bloqueio, para que fosse reduzido, tirado essas pessoas aí do meio social, realmente que elas ficassem isoladas em seu domicílio, para que a curva de maior número do vírus viesse a se conter. Porque o que ia acontecer? Se essas pessoas continuassem saindo, o vírus, a gente já sabe desde o início que ele é muito contagioso. E é um ciclo. Se, por exemplo, eu estou contaminada, eu tenho contato com outras famílias, essas famílias vão ter contato com as pessoas que residem consigo, e assim acaba gerando uma cadeia. E o que iria acontecer? Iria superlotar o sistema, que já estava superlotado, e a gente está tratando aí de um direito fundamental, que é o direito à saúde. Então, não se trata só do meu direito de ir e vir, do meu poder de sair da minha casa para praticar as atividades que eu considero importantes para a minha vida. Não se trata só de mim, se trata de uma coletividade, de uma comunidade. Então, foi baseado nessas circunstâncias, nessa situação, que o Ministério Público fez esse pedido, e o juiz, ao analisar essas provas que foram juntadas, foi favorável e decretou esta liminar, decretando lockdown na ilha de São Luís, que abrange em 4 municípios, durante o prazo inicial de 10 dias. Inclusive, esse prazo venceu ontem, e aí no dia 12 houve uma reunião e foi prorrogado até o domingo, que é onde os especialistas consideram que vai ter uma diminuição da curva e automaticamente pode-se controlar os números de casos de pessoas contaminadas pelo Covid, em especial em São Luís,
que é o município do Maranhão, que tem maior número de casos. Agora, doutora, existem algumas pessoas utilizando uma falsa ideia aí de regime de exceção, usando palavras assim muito absurdas para esse período. A gente não está sobre um regime de exceção, minha gente, é importante esclarecer isso. É quando o direito à saúde, que a senhora importante ressaltou, fica mais ou maior, né, sendo tão importante ou até mais importante do que o direito de ir e vir. Seria isso, doutora? Exatamente isso. Nós temos direitos fundamentais previstos na Constituição. O direito de ir e vir, o direito à locomoção, ele é um destes. Só que em algum momento esse direito pode vir a ser suprimido em razão de um bem coletivo. O meu direito individual, em algumas situações, ele vai ser diminuído para que o bem coletivo se sobressaia. Nesse caso, eu tenho a diminuição do meu direito de ir e vir, somente em casos excepcionais e essenciais, em favor da saúde coletiva, porque não é algo que atinge só a mim, não é algo que só eu vou ser prejudicada, mas toda a coletividade. Se houver um número grande de pessoas nos hospitais, o Estado não vai poder prestar essa assistência, nem o Estado, enquanto rede pública, nem as entidades privadas que já tinham informado que também não tinham mais como receber. O que ia acontecer? Várias pessoas poderiam correr o risco de não serem atendidas, vir a óbito pela ausência de atendimento, o que a saúde também é um direito constitucional, então foi analisado esses dois pesos, são 2 pesos e 2 medidas. Se é para a gente restringir o direito de locomoção de algumas pessoas por tempo determinado, e permitir somente excepcionalmente, em favor da saúde de um número infinito de pessoas, vamos preferir pela coletividade, foi isso que aconteceu. Agora, doutora, também tem uma outra questão que foi levantada, é se houve um conflito de poderes aí para tomar essa decisão. O STF decidiu que estados e municípios, né, no mês passado, poderiam adotar medidas de controle social, caso fosse necessário, para garantir a todos o direito à saúde. E aqui no Maranhão nós tivemos uma decisão da Justiça. A senhora acredita que houve um conflito ou não? Ou está dentro do que determina aí a legislação? Então, de fato, o ministro foi inclusive o ministro Marcos Aurélio, em uma decisão liminar, ele garantiu a competência dos estados e dos municípios para tomar providências contra a pandemia. No caso de estados, seria o chefe do executivo, o governador do estado, e os municípios, o prefeito, que também é o chefe do executivo. Então, essa foi a decisão do ministro Marco Aurélio em uma liminar a respeito de uma medida provisória editada pelo presidente da República que queria interferir nos estados. Bom, do meu ponto de vista jurídico, ofende sim a legitimidade aí, mas o governo do estado decidiu não recorrer, uma vez que todos consideraram que esta era a melhor opção diante de toda a situação que estava ocorrendo. Mas, no meu ponto de vista pessoal e jurídico, houve sim uma ofensa à competência para decidir que seria do chefe do estado, no caso do estado do Maranhão, o governador Flávio Dino. Se tratando de São Luís, seria o prefeito da cidade. Ok, doutora Dara, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado também por disponibilizar em pleno feriado aqui para esclarecer e limpar também essas dúvidas que ainda geravam aí, ou que estavam em torno aí do lockdown aqui na região metropolitana de São Luís. Imagina, Eduardo, eu que agradeço. Um bom dia a todos, bom feriado. E só deixar a minha mensagem final continuemos em casa, continuemos todos a nos proteger, a proteger nossa família, consciência coletiva mais do que nunca, e para que a gente possa passar por isso o quanto antes. Muito obrigada, Eduardo. Tenham um bom dia a todos de casa e um bom dia para você também. Obrigado, doutora Dara Carvalho, advogada aqui, que gentilmente cedeu um pouquinho do tempo dela para participar aqui do Bandeira 2. Vamos dar prosseguimento ao programa, são 6 horas e 43 minutos. Estamos em um período de cuidados e pensando no cuidado do seu bolso, também é importante pensar nisso, viu? Pois sabemos que as contas não param de chegar. Tem água, luz, telefone, a Gold Cred vem auxiliá-lo neste período. Eles vão operar em um regime especial. Então, faça seu empréstimo agora, sem sair de casa, de forma remota, e receba o seu valor no mesmo dia.
Não fique sem dinheiro. Baixe agora mesmo o aplicativo da Goldcred gratuitamente no site. Atenção, hein? www.grupocredifica.com.br. Mas tem que ser agora. A Goldcred oferece crédito de maneira fácil e rápida, sem burocracia. Empréstimos com taxas justas para você. Pegue agora o telefone e faça uma ligação. Entre em contato com a Goldcred, é 0800 006 0043, 0800 006 0043 ou baixe o aplicativo grátis no site www.grupocredifica.com.br. Não fique sem dinheiro. Baixe agora mesmo www.grupocredifica.com.br. Baixe o aplicativo da Goldcred. Dinheiro na hora e segurança para você. Dinheiro com muita segurança é na Goldcred. São 6h44, a gente vai direto para Caxias e quem ainda não renovou a carteira de habilitação precisa ficar atento aos prazos estabelecidos pelo Detran. A reportagem é do José Carlos. Põe no ar. A pandemia do novo coronavírus, renovar a CNH ficou praticamente impossível. Vale lembrar que quem já teve a habilitação suspensa ou cassada antes da nova deliberação do Detran vai continuar sem direito a dirigir, pois o documento é inválido. A Polícia Rodoviária Federal, responsável pela fiscalização nas estradas federais, está trabalhando de acordo com a nova deliberação do CONTRAN. Em relação à fiscalização relacionada à validade da CNH, o CONTRAN emitiu a deliberação de número 185, no mês de março, foi publicada no Diário Oficial no dia 20, que ela trata da interrupção e ampliação de alguns prazos, dentre eles a relacionada à fiscalização da validade da CNH. Isso quer dizer que na prática, os condutores que tiveram sua CNH com validade até o dia 19 de fevereiro deste ano, esse prazo foi interrompido até que a situação volte à normalidade e ele possa, enfim, concluir o processo para a renovação da sua CNH. Ou seja, ele não estará incorrendo em nenhuma infração de trânsito se a habilitação dele tiver validade até essa data, 19 de fevereiro de 2020. A deliberação vale para órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito. Bom, fique atento, aos prazos. São 6h43, aliás, 6h46, viu, gente? O supermercado Félix oferece aos seus clientes muita economia e qualidade e isso você já sabe. Você já sabe também que lá se compra de tudo o que precisa com o melhor preço da cidade. Que na panificadora você encontra uma variedade enorme de pães quentinhos, doces, salgados, frios. Que no Hortifruti tem frutas, legumes, hortaliças, tudo fresquinho e selecionado, viu? Que no açougue do supermercado Félix tem as melhores carnes bovinas, suínas, frangos que estão à sua disposição. Além de uma seção com produtos Diet, Light, integral e sem lactose. Pois saiba também que o supermercado Félix se preocupa e zela pela saúde da sua família. Segue rigorosamente os critérios de higiene recomendados pela Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde e o decreto estadual que determina que apenas um membro da família deve entrar para fazer as compras, sendo obrigatório o uso de máscaras de proteção, higienização das mãos e distanciamento de 1 metro nas filas. Vá ao supermercado Félix. Enche o seu carrinho com muita economia e segurança. Lá aceita todos os cartões e ainda dá para parcelar, viu, gente, em 2 vezes. E também aceita ticket de alimentação. Acompanhe esse recado. Muita economia e qualidade você só encontra no Supermercado Félix. Você compra tudo o que precisa com o melhor preço da cidade. Temos panificadora com uma variedade de pães doces, salgados e frios. Hortifruti com frutas, legumes e hortaliças de qualidade. Açougue com as melhores carnes, bovinas, suínas e frangos. Além de uma seção com produtos Diet, Light, integral e sem lactose. Aceitamos todos os cartões em 2 vezes sem juros e todos os tickets alimentação. Supermercado Félix, o barato todo dia. Não precisa ficar rodando por aí atrás de supermercado não, minha gente. Passa lá no Félix, fica na Rua do Mercado, número 3, no bairro de Fátima. Supermercado Félix, o barato todo dia.
São 6 horas e 48 minutos e na volta eu vou mostrar uma história linda que aconteceu na Vila Alonso Costa, que fica na região da Vila Luizão. Aconteceu faz alguns dias, nós já tínhamos mostrado aqui no jornalismo da TV Difusora, mas vale a pena, nessa sexta-feira, a gente encerrar a semana com uma história de solidariedade muito bonita. A gente vai fazer uma parada e na volta tem mais Bandeira 2 para você. Estamos de volta no último bloco do Bandeira 2. O pessoal aqui estava pedindo para eu dar um sorriso para tirar uma foto. Eu estou aqui sorrindo até agora. São 6h51, minha gente. Eu vou te relembrar desse recado muito especial que temos da Equatorial. Agora, nesse momento difícil, o que a gente mais precisa é encontrar um jeito de gastar menos, não é isso? E por isso eu quero falar para você sobre a tarifa social Baixa Renda, um programa que dá desconto de até 65% na conta de energia. E com a nova medida provisória do governo, o desconto chega até 100% para o consumo de até 220 kWh mês. Mas atenção, esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho. Valores de impostos, taxas e parcelamentos serão cobrados normalmente. Atenção, viu? E então, a hora de se cadastrar é agora mesmo. E para isso não precisa sair de casa e nem ser o titular da conta. Se você tem o NIS, que é o número de identificação social, o Bolsa Família ou o BPC válidos, basta acessar o site www.equatorialenergia.com.br ou falar com a minha amiga Clara pelo WhatsApp. O DDD é 98 e o telefone é 2055-116, 2055-0116. Também dá para se cadastrar na Central 116. E se sua conta já é cadastrada no programa, não se preocupe. Automaticamente você já terá o benefício e não vai precisar fazer absolutamente nada. Tarifa social baixa renda é menos tarifa e mais social. Equatorial Maranhão. Vamos lá, tem uma desaparecida aí pra gente mostrar. Vamos, 6h53, bota aí o rosto dela aí pra gente, enche a tela, por favor. Essa é a Neuziran Alves Silva. Ela tem 22 anos, desapareceu aqui na capital maranhense no dia 22 de abril. Você que está vendo a foto da Neuziran, conhece ela. Alguns familiares me procuraram pelo Instagram, @buenoreal, para que a gente pudesse mostrar a foto dela aqui. A Neuziran está desaparecida desde o dia 22 de abril aqui na capital maranhense e a família está desesperada esperando por notícias. Os telefones para contato são 984631078 e também o 981814401. Se você viu a Neuziran em algum local aqui de São Luís, por favor, informe essa família que ela está desesperada. Para encerrar, são que horas aí? Bota a hora aí para a gente, dá uma olhadinha aí, para a gente informar os nossos telespectadores. 6h54, tá acabando, viu, gente? Bom, vamos mostrar imagens de um reencontro. Pode já colocar aí para mim, se puder, encher a tela aí desse reencontro muito bonito entre policiais militares e uma família lá da Vila Luizão, da região da Vila Luizão, da Unidade de Segurança Comunitária 1, USC 1, e eles foram reencontrar esse pequenino aí, ó, que está nos braços da mãe, eles estavam visitando. Ele veio justamente ao mundo pelas mãos destes policiais militares que você está acompanhando aí. A mãe do bebê é a Bianca. A Bianca, ela é envergonhada, não quis gravar matéria com a gente, infelizmente, mas nós estamos mostrando as imagens enviadas pela polícia. E o pequenino que veio ao mundo nesse momento tão difícil é o Davi Lucas. Que Deus abençoe essa família. Eles fizeram uma campanha para arrecadar donativos, conseguiram arrecadar bastante coisa. Olha só a quantidade de fraldas, materiais de limpeza, comida também. Tudo isso foi arrecadado pelos policiais militares. E o Major Senilson, que é comandante da USC, dessa unidade USC, da USC 1, ele conversou com a gente e contou como é que os policiais conseguiram fazer esse parto. Vamos conferir. Bom dia, Eduardo. Bom dia, espectadores do Bandeira 2. Por cá, o Major Senilson, comandante da primeira USC. É com satisfação que eu venho trazer aqui essa ocorrência tão digna atendida pela Polícia Militar, onde no dia 9 desse mês de maio, mês das mães, a guarnição do GTM, composta pela soldado Maristela, soldado Marques e o soldado Nunes Filho, quando se deslocavam pela Alonso Costa, mais precisamente pela rua Boa Fé, foram interceptados por populares, solicitando apoio, onde a senhorita Bianca estava entrando em trabalho de parto. De imediato, esses policiais fizeram todos os procedimentos para o nascimento dessa criança.
como retirada da criança, retirada da placenta, amarração do cordão umbilical, de forma que a senhora Bianca e tanto a criança pudessem resistir até a chegada do SAMU. E de forma que de imediato a gente programou, organizou uma campanha para arrecadação de alimentos e do enxoval da criança, aqui junto com os policiais da primeira USC. De forma que no dia 12, retornamos à casa da família e graças a Deus todos estão bem, tanto a criança, tanto como a mãe, a senhorita Bianca. E a gente fez a doação desse material, como berço, enxoval e alimentos. Quero parabenizar a guarnição, a soldado Maristela, o soldado Nunes Filho, o soldado Marques, que demonstraram nesse ato grande valor profissional e são dignos de elogio por mim e por todos os componentes da Polícia Militar. Major Senilson, e não só mostraram grande valor como policiais, mas também nos mostraram aí, como você vai acompanhando nas imagens, grande valor como ser humano também. Então, para mim, aplausos e muitos aplausos para esses profissionais que estão atuando nas ruas todos os dias para garantir a sua segurança. Eles doam a vida deles pela vida de vocês que estão em casa, assim como outros profissionais, como da área de saúde. Mas eu encerro o programa hoje aplaudindo esses profissionais. Bandeira de hoje já acabou, segunda-feira tem mais. Vem aí Eduardo Ericeira trazendo as principais notícias da manhã. Você sabe que o noticiário aqui continua na TV Difusora até às 10h30 da manhã. Vem aí Eduardo Ericeira, logo em seguida tem Marcão do Povo e o Primeiro Impacto. Na sequência tem Márcia Dantas e o Primeiro Impacto. Você sabe, meio-dia tem o melhor programa de meio-dia aqui do Maranhão, que é o Hora D com a minha amiga Kate Almeida. Para você que está me acompanhando, quer continuar comigo, vamos lá agora para a Rádio Difusora FM com o Repórter Difusora Primeira Edição. Eu e Kate fazemos essa dupla aí e daqui a pouquinho, então, ao meio-dia, mais informações com a Kate no Hora D. E agora, na sequência, vem Eduardo Ericeira e o Bom Dia Maranhão. Um ótimo final de semana para você, fique em casa. Segunda-feira estamos de volta. Tchau, tchau.